quilograma significa que ele tem 1 vezes 10 elevado a 3 gramas. Aí nada mais é do que 1 quilograma são 1000 gramas. Então aqui vamos começar com os prefixos do Sistema Internacional. Primeira parte, vamos falar então sobre os múltiplos. Então aqui como que ficaria? Vamos começar do maior para o menor. O primeiro prefixo é o iota. O símbolo dele é o Y maiúsculo. E o valor dele em decimal é 10 elevado a 24. O próximo é o zeta. O símbolo dele é o Z maiúsculo. E o equivalente dele em decimal é o 10 elevado a 21. O próximo é o hexa. O símbolo dele é o E maiúsculo. É muito importante diferenciar o maiúsculo de minúsculo, senão ele pode representar um valor totalmente diferente. Então, o símbolo dele é o E maiúsculo e o valor dele em decimal é o 10 elevado a 18. Aqui você pode ver que ele sempre vai de 3 em 3. E a ideia é essa mesmo, tá? O próximo, eta. A letra dele é o P maiúsculo. E o valor dele é 10 elevado a 15. Em seguida, temos o tera. E aqui começa o que estamos mais acostumados a ouvir, ou ler muitas das vezes, que é 10. O símbolo dele, então, é o T, e o valor dele em decimal é 10 elevado a 12. No que entra isso daqui? Você já pode ter ouvido falar, por exemplo, quilômetro, quilograma, tal arquivo tem tantos megabytes, sua internet é de tantos gigas, ou se não, tem um HD de 1 tera. Então, esse valor, na realidade, ele representa isso. Ele é muito utilizado na engenharia para fazer cálculo, na computação científica em geral, para você representar, muitas das vezes, ou números muito grandes, ou se não, números bem pequenos. E é bastante utilizado na eletrônica. Continuando. E aqui a gente está utilizando os números maiores, né? Em seguida, depois do tera, a gente tem o giga, que aí entra tantos gigabytes e assim por diante. O símbolo dele é o G maiúsculo e o equivalente dele em decimal é 10 elevado a 9. Então, pode ver aqui, ó, 24, 21, 18, 15, 12, 9 e assim vai. Em seguida, a gente tem o mega. O símbolo dele é o M maiúsculo. Muito importante tratar o maiúsculo do minúsculo. O equivalente dele é 10 elevado a 6. Então, quando se fala que um arquivo ele tem tantos megabytes, na realidade significa o quê? A quantidade de bytes vezes 10 elevado a 6. Em seguida, temos o quilo. Ele se escreve com Q mesmo. E o símbolo dele é o K minúsculo. E aqui, o quilo, ele é 10 elevado a 3. Então, quando fala que determinada coisa tem, por exemplo, 1 quilograma, significa que ele tem 1 vezes 10 elevado a 3 gramas, certo? E aí, nada mais é do que 1 quilograma são 1000 gramas, entendeu? Então, para simplificar, para ao invés de falar 1000 ou 10.000, 20.000, 1 milhão, utiliza então essas letras. Ou se não, alguma coisa custa, por exemplo, 2K. O que significa? Que custa 2.000, certo? E assim é utilizado para todos esses números. Continuando aqui, temos além do quilo, temos o hecto, que aí o símbolo dele é o H minúsculo e a representação dele é 10 ao quadrado. E aqui o último é o deca, o símbolo dele é o DA minúsculo e o equivalente dele em decimal é 10 elevado a 1, que é o próprio 10. Então, esses daqui são alguns dos prefixos, né? Falando aqui de múltiplos,
Então, são os números maiores, certo? Que são bastante utilizados. Se a gente trazer isso para a eletrônica, o que a gente vai ter, por exemplo, bastante? Vai ter o K, então, se a gente tem um resistor, é de tantos quilo-ohms. Ou se não, aquele resistor é de 1 mega-ohm. E assim vai. Então, a gente tem... os mais utilizados, de fato, é o quê? O quilo, mega, giga e até o tera. Acima disso, existe essa nomenclatura, mas é um pouco mais difícil de estarmos utilizando, tá? Da mesma forma, o hecto e o deca, que aí ou a gente vai arredondar ele para falar o valor dele em quilo-ohms, por exemplo, se for de um resistor, ou senão a gente fala o próprio valor em ohms. Então, não é muito habitual utilizar essas nomenclaturas, mas todas elas existem e se utilizar está certo. A única diferença é que muitas das vezes, se você for comprar determinado componente, se você utilizar alguma coisa que eles não estão habituados, vai ser um pouco mais difícil a comunicação. Da mesma forma, tem alguns casos, por exemplo, de capacitor, que ao invés de falar que ele é 1 mili, fala que ele é de 1000 micro, que é o que a gente vai ver mais para frente.